Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa funcional e estilo de vida, e a transmissão de hoje será sobre distúrbios gastrointestinais, ou seja, distúrbios no seu estômago, no seu intestino, no seu processo de digerir os alimentos, tá bom? Eu sou médico já formado há quase 20 anos, tenho 16 anos da especialidade de urologia, sou associado da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, esse assunto de hoje é muito importante, porque mais da metade das pessoas sofrem com algum tipo de distúrbio gastrointestinal. Pode ser um refluxo gastroesofágico, né? Aquele líquido quente que sobe pelo pescoço, queimando tudo, né? Pode ser uma gastrite, pode ser prisão de ventre, pode ser diarreia, intestino solto, e pode ser gases, pode ser constipação. Então vamos falar de todos esses problemas hoje, tá? Então acabamos que temos uma aula muito extensa pela frente. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Se eu sentir que o assunto está longo demais, eu vou dividir em outra aula outro dia, tá bom? Mas acho que vai dar para cobrir tudo isso hoje, tá bom? Então, pessoal, aqui nosso objetivo é apresentar para vocês soluções alternativas para esses problemas, porque a maioria dos medicamentos que são dados para esses problemas gastrointestinais são medicamentos que não curam o problema e também tem vários efeitos colaterais, como nós vamos discutir daqui a pouco, tá bom? Então, nós vamos iniciar a transmissão. Primeiro eu vou checar quem está acompanhando ao vivo, quantas pessoas já estão ao vivo, vou cumprimentar vocês e logo em seguida nós vamos começar a transmissão, ok? Estou dando uma olhada na minha página para ver quantas pessoas estão acompanhando ao vivo. Vou ter que fazer um recarregamento da página. Só um instante. Espero que vocês estejam tendo um excelente domingo, que tiveram um excelente final de semana. E espero também que vocês tenham uma excelente semana pela frente, tá bom? E quem não viu ainda, dá uma olhada na minha live que eu transmiti quarta-feira sobre o óleo de coco, né? Mostramos várias evidências científicas a respeito, né, contestando o que foi falado recentemente na mídia contra o óleo de coco, tá? Então tem muita literatura falando a favor do óleo de coco e foi sobre isso que nós falamos agora na última quarta-feira. Vamos ver quem está acompanhando ao vivo agora aqui. Boa noite, Sônia. Boa noite, Márcio Oliveira. Boa noite, Ivete. Então tá, pessoal, vou começar a transmissão e mais tarde, olha, lembrando ao pessoal que quiser fazer pergunta, terei o maior prazer de responder as perguntas, mas por favor deixem as perguntas para o final, tá bom? Então evitem de digitar a pergunta agora no começo ou no meio da transmissão, porque eu posso perder a pergunta, tá? Deixe para fazer a pergunta no final, tá bom? E a gente... e lembro a vocês o seguinte, por favor, pessoal, divulguem o meu trabalho, tá? Compartilhe nas redes sociais essas lives que eu faço, os meus posts, tá? Muito importante para outras pessoas que podem estar precisando de ajuda terem acesso a esse material, tá bom? E outra novidade que eu quero contar para vocês antes de começar a transmissão é que eu atualizei o meu canal no YouTube, porque no começo eu estava fazendo as transmissões no Facebook ao vivo e depois eu estava fazendo a passagem dos vídeos para o YouTube, tá, para poder depois divulgar o vídeo gravado no YouTube, tá? Eu parei de fazer isso durante vários meses, mas eu decidi jogar todos os vídeos que só estavam hospedados no Facebook também no YouTube, tá? Então vocês deem uma olhada, eu vou digitar agora aqui. Esse link vai dar direto para assinar o canal do YouTube. Então vocês colocam lá alain.med.br/canal, vocês vão assinar diretamente o canal do YouTube, tá bom? Eu estou subindo os vídeos todos lá, eu acho que até o final da semana que vem, todos os vídeos que eu tiver feito já vão ter subido para o YouTube, tá bom? Então vamos continuar a transmissão, a aula, né? Então, pessoal, como eu falei, né? Antes de começar a falar do assunto, tá? Se você quiser ter acesso às palestras anteriores, os vídeos das palestras anteriores, por favor, acesse o link alain.med.br/lista-lives, tá? E também olhem no YouTube, no meu canal do YouTube, para assinar o canal do YouTube, vocês viram que eu digitei, é o alain.med.br/canal, tá bom? Conheça meus vídeos e posts e divulgue para os seus familiares e amigos, tá bom?
E a clínica HRI, que é a clínica que eu, Dr. Ana Paula, abrimos, fica na Avenida Industrial 780, salas 2401 12 13 14, o telefone é 4902 2038, tá? Essa clínica fica em Santo André. Quem é da região da Grande São Paulo, será um prazer recebê-los lá, tá bom? Quem não é da região da Grande São Paulo pode olhar esse link, que é o alainuro.com/indicações, que vocês vão ver indicações de vários estados de médicos que trabalham na linha de medicina integrativa. Pessoal, é muito importante que quem assista essa live também assista os vídeos anteriores que eu falei sobre glúten e sobre disbiose, tá? Porque eles são complementares ao que eu vou falar hoje, tá? Durante a transmissão, eu vou falar várias vezes a respeito de glúten e de disbiose e não vou entrar em profundidade porque não vai dar tempo. Então, por favor, se você tiver interesse, entre nos links abaixo e assista, se você já não assistiu ainda, as lives sobre glúten e sobre disbiose, tá? O vídeo do glúten está no alain.med.br/live/glúten e o outro está no alain.med.br/live/disbiose. Então, os distúrbios gastrointestinais podem ser divididos em vários, né? A diarreia, que é as fezes soltas, né, que podem ser líquidas ou pastosas, a constipação, que é o intestino preso, né, com fezes ressecadas, a flatulência e produção de gases, né, no intestino, né, a distensão abdominal por gases e a produção de muito gás, né, e esse gás eliminado chama-se flatulência, a gastrite, né, a dor aqui na região, né, que a gente chama de epigastro, né, uns 3 dedos acima do umbigo, na região do estômago, e a esofagite, quando o conteúdo ácido do estômago ele reflui para o esôfago, né, o esôfago é aquele tubo muscular oco que leva a comida da boca até o estômago, tá? Então, o esôfago leva a comida da boca até o esôfago, até o estômago. Quando o esôfago inflama, a gente chama de esofagite. Quando o estômago inflama, nós chamamos de gastrite. Quando é o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, inflama, nós chamamos de duodenite, tá? E as úlceras, quando aparecem, hoje em dia elas são raras por causa dos remédios fortes que nós temos hoje, ela normalmente aparece na primeira porção do duodeno, mas existem também úlceras no estômago, são mais comuns as úlceras no duodeno. Então, o trato gastrointestinal é constituído por vários órgãos, né, que tem como finalidade processar, digerir e absorver o alimento. Trata-se do tubo muscular longo que funciona como um processador de comida no nosso organismo, né? Só que muitos pesquisadores e médicos estão concluindo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Por que isso? Porque a quantidade de neurônios que tem no trato gastrointestinal é equivalente ao número de neurônios que tem na nossa espinha, né, na nossa medula espinhal. Então tem muito neurônio no intestino. Antigamente não se tinha essa ideia de que o intestino era um órgão tão cheio de neurônios, tá? E outra coisa, existe uma conexão, uma interface entre o intestino e o cérebro. Então existe uma ligação direta entre o intestino e o cérebro, né? E o intestino, além de fazer essas funções clássicas que todo mundo aprendeu na escola, muitas coisas que não foram ensinadas que eu vou falar aqui. Por exemplo, o intestino produz centenas de substâncias como neurotransmissores, hormônios e enzimas, tá? Então o intestino tem outras funções endócrinas, neurológicas, que não foi ensinado para você na escola. Você achava que o intestino só servia para digerir e absorver alimento. Muito mais do que isso. Inclusive o intestino tem a maior quantidade de material linfático e de defesa do organismo. Tá? Ou seja, a maior parte do nosso sistema de defesa está no nosso intestino. Então o intestino tem uma função de defesa muito importante também, de modulação hormonal, de modulação do sistema imune. Tá? Então o trato gastrointestinal é compreendido pela boca, pelo estômago, pelos intestinos grosso e delgado, o fígado e a vesícula biliar. Tá? Quando a gente vomita ou tem diarreia é muito desagradável, não é? Só que são mecanismos de defesa. Então, quando você vomita, na verdade, é o seu corpo expulsando um agente agressor. Então, é muito importante o mecanismo do vômito, tá? Isso evita muitas mortes, a pessoa conseguir vomitar um alimento intoxicado, ou com toxinas de uma bactéria ou de um fungo, ou com outro tipo de toxina do meio ambiente, tá? A diarreia é da mesma forma. Quando chega um agente agressor no seu intestino delgado e grosso, nós temos um mecanismo para expulsar rapidamente esse agente agressor, que são as diarreias, né? Tá bom? Então, muitas vezes o intestino entra nesse processo inflamatório e entra em diarreia para expulsar alérgenos, substâncias que provocam alergia, ou substâncias tóxicas como pesticidas, tá? Só que quando o nosso intestino está desequilibrado, quando a nossa microbiota, que é um órgão virtual do organismo, como eu já falei em aulas anteriores,
também está desequilibrada, né? Ou seja, as bactérias do intestino estão totalmente desequilibradas, nós entramos num processo de disbiose, tá? A disbiose vai levar a muitos sintomas neurológicos e doenças autoimunes. Eu já falei isso em outra aula, não vou falar de novo aqui para não tomar tempo demais. Então o intestino tem o maior sistema de defesa imunológica do corpo, um sistema MALT, tá? Que é o sistema linfático ligado à mucosa intestinal, tá bom? E após 40 anos de idade, nós temos uma perda de 20 a 30% da capacidade de digerir os alimentos que nós tínhamos quando nós somos mais jovens. Então, a partir do momento que você vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de digerir os alimentos, você vai perdendo enzimas, tá? E que enzimas são essas? São as proteases que digerem as proteínas, as amilases que digerem os carboidratos, né? Os amidos, e as lipases que digerem as gorduras, são as principais enzimas, tá? Tem enzimas também que digerem material de DNA, etc, mas as principais são essas, tá? A nossa microbiota estando saudável, ou seja, a nossa flora intestinal saudável, ele dá suporte a esse processo de digestão. Várias bactérias ajudam no processo de digestão dos alimentos, tá? Inclusive no processo de defesa imunológica também, tá? Várias vitaminas do nosso organismo dependem de bactérias boas para nós absorvermos de forma adequada, tá? Isso também está na aula anterior que eu já mencionei. Os vegetais crus, eles têm uma propriedade interessante, que eles têm substâncias que ajudam na ação das enzimas digestivas, tá? Então é muito importante você ingerir alimentos crus, vegetais crus, para ajudar nesse processo enzimático, tá? Inclusive, vários médicos que já chegaram a essa conclusão nos Estados Unidos estão dando reposição de enzimas digestivas para tratar várias doenças, tá? Dando suporte a pessoas doentes, inclusive pessoas com câncer, estão usando enzimas digestivas para melhorar o tratamento, tá? Quando você não ingere alimentos crus, vegetais crus, e come excesso de comida industrializada e processada, você pode acabar acelerando um processo de piora enzimática, tá bom? Ou se você comer muito alimento cozido também, isso acontece, tá? E quando você ingere comidas fermentadas, existe um auxílio na digestão. Por exemplo, o natto, que é aquele queijo feito com soja fermentada, que é da cultura japonesa. Como eu já mencionei, existe um eixo intestino-cérebro, uma interface intestino-cérebro. A ciência começou há poucos anos, em 2013 começaram a estudar isso, é uma coisa muito recente, portanto não tenho muito a dizer ainda sobre isso porque está sendo estudado. Mas nós sabemos que o sistema nervoso do intestino, ou seja, o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central têm uma conexão direta e são funcionalmente interdependentes, tá? Quando você tem algum problema no seu cérebro ou no seu intestino, o outro órgão vai sentir efeitos, tá bom? Ou seja, disfunções do sistema nervoso central levam a problemas do sistema nervoso entérico e vice-versa também acontece, tá? Portanto, pessoas que têm doença de Parkinson, doença de Alzheimer, demência de Lewy, todas elas têm muito mais constipação do que outras pessoas sem essas doenças neurológicas. Então a gente não sabe até que ponto a constipação teve algum papel na instalação dessas doenças neurodegenerativas. Mas existe essa relação, tá? E nós sabemos que quando você tem inflamação intestinal crônica, isso vai levar muitas vezes a neuroinflamação ou inflamação no sistema nervoso central. Então é muito importante você ter um intestino saudável, não só pelo intestino por si, mas para manter a saúde do corpo inteiro, inclusive do sistema nervoso central, tá? Portanto, algumas orientações gerais antes de nós prosseguirmos com a explanação, tá? É muito importante, por exemplo, que você mastigue pelo menos 15 vezes o seu alimento antes de engolir. As pessoas comem muito rápido hoje em dia, muito apressadas, elas não dão o real valor do momento da refeição, por causa de pressa, por causa de compromisso, de trânsito, né? Mas é muito importante você mastigar adequadamente o seu alimento, comer tranquilo e sem pressa, isso é muito importante, tá? Não ficar no celular olhando rede social, ficar olhando Instagram, Facebook, WhatsApp, comer sem pressa e tranquilo, tá? Valorizar o momento da refeição como um momento muito importante do seu dia, tá? É importante você não ingerir nenhum líquido durante as refeições e aguardar uma meia hora após ingerir um prato para voltar a repetir esse prato, tá bom? Porque se você ficar comendo muito rápido, você não vai dar um tempo do mecanismo de saciedade funcionar e você vai querer comer mais. Então é muito importante você comer devagar,
mastigar bem o seu alimento, até mesmo para você ter a sensação de saciedade mais rápido e não comer demais, tá? Também é importante você não beber líquidos, como eu já falei, nas refeições, porque essa água, esse líquido que você vai beber, vai diluir os sucos digestivos e vai ter uma digestão mais difícil, mais lenta. Então é importante você tomar muita água durante o dia, mas não no momento da refeição, tá? O primeiro órgão que nós vamos estudar agora é o esôfago, como eu falei, aquele tubo oco que leva a comida da boca até o estômago, tá? O esôfago é um órgão que é muito importante para a nossa saúde, né? E quando ele fica inflamado, nós chamamos ele de esofagite, tá? O problema é o seguinte, o estômago precisa de um pH muito baixo, ou seja, muito ácido, para poder ter o seu processo iniciar a digestão dos alimentos, né? E também para com o primeiro mecanismo de defesa que nós temos para evitar as bactérias entrarem no nosso corpo. E o esôfago trabalha com um pH mais alto, um pH em torno de 6. Então, não pode haver refluxo do estômago para o esôfago, só deve descer e não subir líquido do estômago para o esôfago, tá? Então nós temos um mecanismo de defesa, uma válvula que ajuda nisso, que é a válvula, o esfíncter esofagiano inferior, tá? Esse esfíncter esofagiano inferior, ele tem que estar funcionando bem, porque se ele não funciona bem, existe um refluxo de conteúdo ácido do estômago para o esôfago, machucando o esôfago e provocando esofagite, tá? Qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento dessa válvula, né, do esfíncter esofagiano inferior, vai permitir a subida de conteúdo gástrico para o esôfago, tá? E essa acidez que vai machucando o esôfago, com o tempo vai provocando, além dos sintomas que nós vamos falar daqui a pouco, ela vai danificando o revestimento normal do esôfago. O esôfago tem um tipo de epitélio, né, de pelezinha que cobre o esôfago, que é diferente do estômago, né? Então, quando você tem muitos e muitos anos de refluxo, e essa pessoa não trata esse refluxo, o que vai acontecer é um fenômeno chamado de metaplasia intestinal. A pelezinha do esôfago vai se modificar, vai sofrer uma transformação e que muitas vezes pode virar câncer de esôfago, tá? É um dos cânceres mais difíceis de tratamento quando se instala, né? Então, esse esôfago alterado, essa metaplasia intestinal, chama-se esôfago de Barrett, tá? Então é muito importante tratar o refluxo para que não vire esse esôfago de Barrett, que já é uma doença pré-maligna do esôfago, tá? Quais são os sintomas que a pessoa está com inflamação no esôfago? Azia, aquela queimação que sobe, né? Sobe pelo osso do externo, por trás do osso do externo até a boca, né? Você gorfa aquele líquido ácido, né? Aquela coisa desagradável. Queimação atrás desse osso do externo do peito, né? Uma tosse persistente, um gosto ruim e amargo na boca, um mau hálito, um dor de garganta pode acontecer e rouquidão também. Então, esses são os sintomas principais da esofagite. As causas do refluxo gastroesofágico, né, que levam à esofagite, é a hérnia de hiato esofágico, né, que é um deslizamento da posição normal do esôfago. Tem vários tipos de hérnia, não vou entrar nesse detalhe porque vai complicar a aula sem necessidade, mas existe essa hérnia de hiato. É importante você saber que existe esse tipo de mecanismo para fazer o refluxo, tá? Que como eu falei, o esôfago sai do lugar, tem um deslocamento do esôfago e acontece o refluxo, tá? E tem outras doenças que vão causar uma deficiência da válvula do esôfago, né? Esse defeito de funcionamento pode ser por vários alimentos, medicamentos que eu vou citar daqui a pouco, mas também pode acontecer por um fenômeno que é um defeito de funcionamento no movimento de esvaziamento do esôfago, que nós chamamos de acalásia, e também leva ao megaesôfago, né? A acalásia no Brasil, a grande causa de acalásia é a doença de Chagas, né? O megaesôfago chagásico, né? Que é uma coisa bem particular aqui do Brasil, né? Nos outros países da América ou da Europa não tem essa doença, né? E lá nessas outras regiões tem acalásia por outras causas. Então o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior pode ser por vários motivos, né? O consumo exagerado de café, de álcool, de chocolate, de comidas gordurosas, a nicotina, o hábito de fumar, né? As progestinas, lembra que nós falamos das aulas sobre anticoncepcionais e seus males? As progestinas também causam refluxo gastroesofágico, tá? Medicamentos da linha dos anticolinérgicos, tá? Medicamentos para controlar a pressão arterial, os beta-agonistas, nitratos e bloqueadores de canal de cálcio também provocam alterações no esfíncter esofagiano inferior, tá? Infecções por fungos ou vírus da herpes
o vírus do citomegalovírus também pode provocar alteração nessa válvula, tá? Uma baixa no sistema imunológico também pode dar esse problema, né? E quem está obeso, né? Mulheres que tiveram múltiplas gestações, obesos e fumantes têm maior risco de desenvolver o refluxo e a esofagite, tá? Existe uma causa de esofagite chamada eosinofílica, tá? Que é um tipo de esofagite que não melhora com antiácidos, tá? Esse tipo de esofagite pode ser por reação alérgica, alergias alimentares por imunoglobulina classe E, tá? Então, só para você saber que existe outros tipos de esofagite que não são necessariamente ligados ao refluxo de conteúdo ácido, tá? Existe uma relação entre uma doença do refluxo gastroesofágico e a bactéria que vocês devem ter ouvido falar, que é o H. pylori, o Helicobacter pylori. Essa bactéria está associada à gastrite esofagite, tá? Antigamente se achava que essa bactéria poderia proteger o indivíduo do H. pylori, da esofagite, mas a gente sabe que não. Essa bactéria provoca esofagite e também gastrite, piora os sintomas do refluxo, tá? E muitas pessoas têm algumas complicações que muitos médicos não pensam em relação à esofagite. A esofagite não controlada pode provocar, por exemplo, pneumonites, que é um tipo de pneumonia química. Pode provocar sinusite, né, uma inflamação nos seios paranasais, a asma, né, bronquite crônica asmática e também inflamação no ouvido médio, otite média, tá? Qual que é o tratamento da esofagite? Os médicos recomendam que você evite café, evite álcool, evite refrigerantes, corte o chocolate e comidas apimentadas, né? Esse é o clássico, né? Todo gastro que você for falar com ele vai dizer isso, ele está correto nesse ponto. E aí você tem que analisar, algumas outras pessoas podem ter benefício de cortando outros tipos de alimentos, tá? Por exemplo, tomate, leite e queijo pode dar, em algumas pessoas, refluxos, tá? Alimentos cítricos, bolos e pastéis também. Agora, isso é uma coisa que tem que ver pessoa por pessoa em relação aos sintomas dela, né? Cortar o fumo também é importante para parar a esofagite e perder peso, fazer atividade física e adotar uma dieta saudável, tá? O tratamento que se faz para a esofagite normalmente é pedir para a pessoa reduzir o conteúdo de gordura nas refeições, tá? Isso quando a pessoa está acima do peso e quando ela tem sintoma de refluxo. Isso aqui é umas poucas exceções para a minha recomendação que eu faço para todo mundo de ter a dieta LCHF, que é a dieta baixa quantidade de carboidrato e maior quantidade de gordura. Então essa é uma exceção para a dieta LCHF quem tem refluxo, tá? Então, evitar de comer próximo de dormir é outro tratamento. Elevar a cabeceira da cama quando você for dormir para evitar do refluxo acontecer durante o sono. Dormir do lado esquerdo da cama, do lado esquerdo do corpo, né, que é o melhor local para você dormir para evitar refluxo e outros problemas, até você dorme até melhor, melhora até o retorno venoso para o coração essa posição. Limitar o uso de anti-inflamatórios e de AS, tá? Porque eles provocam muito sintoma. O tratamento não convencional para a esofagite, porque qual que é o tratamento que os médicos gastro normalmente passam? Eles passam bloqueador de próton, né, os prazóis da vida, eles passam ranitidina, cimetidina, podem passar algum procinético, né, que é um alimento, é um remédio para ajudar a esvaziar o estômago, tá? Mas, como nós sabemos, principalmente os prazóis, né, os bloqueadores de próton, tem vários efeitos colaterais que eu vou falar de novo daqui a pouco, tá? Então, eu proponho para vocês que tenham muito refluxo que usem esses tratamentos alternativos que podem ter melhores efeitos sem ter os efeitos colaterais dos prazóis, tá? Um mecanismo muito interessante de ação são os agentes tamponadores, tá? Que tem alginato na composição ou pectina com antiácidos, tá? No Brasil, nós temos um remédio com esse tipo de composição, tá? Que é o Gavuscan, que tem bicarbonato de sódio, potássio e também tem o alginato, tá bom? Gaviscon que chama esse remédio que é um antiácido com alginato, que ele evita do material ácido do estômago refluir para o esôfago, tá? Então temos o uso da melatonina que todo mundo conhece como indutor do sono, né? Que eu também passo no consultório muito com indutor do sono, remédio natural que o Brasil chegou a proibir uma época de maneira muito estúpida, mas liberou de novo, né? Depois que viu que não tinha nenhum problema, que não tem efeito colateral praticamente melatonina.
Você pode usar a melatonina para ajudar na esofagite e na gastrite também. Ela é muito boa para isso, tá? Você pode usar de 3 a 6 miligramas à noite antes de dormir. Temos o D-limoneno, tá? Que é um componente de frutas cítricas, tá? Óleo essencial de frutas cítricas. Se você tomar 1 grama ao dia de D-limoneno, 30 minutos antes ou 1 hora após as refeições, vai ter alívio também do refluxo, tá? E o licorais também, você pode tomar antes das refeições, tá? Algumas das complicações da esofagite, como eu já mencionei, é o esôfago de Barrett, né, quando tem muita inflamação no esôfago e forma aquela metaplasia intestinal, que pode levar, em alguns casos, a câncer de esôfago. Né? Como é que se trata o Barrett? Existe hoje tratamentos naturais com pó de morango desidratado, né, e previne o adenocarcinoma de esôfago. Né? Você tem o uso da vitamina C, da vitamina E, do beta-caroteno, que são antioxidantes, né, poderosos, né? E também o folato, né, o ácido fólico, né, eles protegem contra o câncer de esôfago. Então eu recomendo que quem tem a esofagite já mais grave, evoluindo para Barrett, usar essas vitaminas. Até para quem não tem, porque essas vitaminas são muito importantes no mecanismo de antioxidação. Temos aula também sobre 4 aulas diferentes sobre antioxidação. Dê uma olhada lá na minha lista de lives, tá? Ou no canal do YouTube. E tem o ácido elágico das frutas vermelhas, também protege contra essa transformação maligna, tá? A gastrite, pessoal, é muito parecido com a esofagite, tá? Na verdade, eu diria para vocês que são duas faces da mesma moeda. Eles são duas doenças diferentes a princípio, mas que têm tratamento muito parecido e também que, na realidade, são praticamente a mesma doença com manifestações diferentes. Os sintomas da gastrite é dores no epigastro, né, que é essa região logo abaixo do osso externo, né, são 3 dedos acima do umbigo. Você tem essa dor nessa região entre as refeições. Sintoma de plenitude gástrica, você sente como se o estômago nunca se esvaziasse. Tá? Esse é um sintoma clássico de gastrite. Vômitos, eructação, que é a pessoa que fica arrotando, né, durante o dia, aquele arroto desagradável que dói, né, que arde. Né? A náusea, vontade de vomitar, e a perda de apetite também são sintomas. Sintomas de casos graves de gastrite, pessoas que vomitam, né, e sai sangue ou borra de café, esse sinal de uma úlcera que está sangrando, né. Fezes enegrecidas com cheiro muito forte, né, isso também é sinal de sangramento que vem do estômago, né, que pode ser uma úlcera aberta. Anemia e dor muito intensa com falta de ar atrás do osso do externo. Então isso daqui são sinais de casos mais graves de gastrite. Quais são as causas da gastrite? Tá? Então, há uns cerca de 20 a 30 anos atrás, houve associação clara entre o H. pylori, que é uma bactéria, tá, com a gastrite. Tá? Me lembro que eu estava na faculdade de medicina quando começaram a falar do H. pylori, né, como o agente causal da gastrite. Tá? Então, passou-se a passar antibióticos para matar essa bactéria. Tá? Então, essa é uma das principais causas. Outra causa é o uso excessivo de anti-inflamatórios. Álcool em excesso, pessoas que bebem demais também provocam gastrite. O próprio fumo, estresse e alimentos industrializados, tá? Principalmente carboidratos em excesso e gorduras de má qualidade, pode provocar os sintomas de gastrite. Tá? E quais são os tratamentos tradicionais da gastrite? Uso de antiácidos, bloqueadores de H2, né? Que é da histamina, né? Que é a cimetidina e ranitidina, bloqueadores de bomba de próton, que são os prazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol e esomeprazol. O problema é que esses remédios eles tiram a acidez do estômago com a intenção de tirar a ardência, o sintoma da ardência, né? Da queimação, só que eles não tratam a causa do problema, eles só vão tratar o sintoma. E outra coisa, quando você toma muito tempo de bloqueador de H2 ou antiácido, você vai bloquear a produção de ácido do seu estômago, que é uma das principais barreiras de defesa do seu corpo contra infecções, e você vai também promover o crescimento do H. pylori, do Helicobacter pylori, aquela bactéria vai continuar se multiplicando no seu estômago e nunca vai sarar 100% dessa gastrite ou dessa esofagite, tá? Então esses remédios não tratam a causa, tá? Diminuir o ácido do estômago não é solução para o problema, ele só diminui os sintomas, tá? Então, o que você deve fazer? Uma das opções é tomar antibiótico para erradicar H. pylori, só que eu não colocaria isso como primeira opção, porque você sabe, quem assistiu minha aula sobre desbiose, sabe que os antibióticos provocam desbiose intestinal. Então,
Existem alternativas para tratar o H. pylori, tá? Eu vou falar essas alternativas daqui a pouco. Quais são os efeitos colaterais dos prazóis? Já falamos isso em mini live, mas eu acho que é importante repetir aqui, que muita gente não viu essa mini live, tá? Teve trabalhos já falando que pessoas que tomaram prazóis acima de 75 anos de idade tiveram 44% mais casos de demência nesse grupo que tomou o prazol, tá? Esse foi um trabalho publicado na JAMA Neurology em fevereiro do ano passado, tá? Foi um acompanhamento de 7 anos, então teve claramente mais casos de demência nos idosos que estavam tomando os prazóis, tá? E um estudo de 2015 mostrou que pessoas tomando pelo menos só 7 dias de prazol tiveram alteração na cabeça, ficaram menos rápido o raciocínio, tá? Todos os pacientes jovens tomando omeprazol, quer dizer, impressionante, só 7 dias de uso já afetou a capacidade de raciocínio desses jovens aí, né? E os prazóis, está comprovado que eles aumentam a produção de uma proteína chamada beta-amiloide, que é a proteína que se acumula no cérebro das pessoas que têm doença de Alzheimer, tá? Então eles pioram o processo de limpeza e aumentam a produção dessa beta-amiloide, né? E eles atrapalham também o funcionamento da microglia, que são células de defesa do sistema nervoso central que protegem os neurônios, tá? Eles vão bloquear o sistema de digestão dos lisosomos dentro da microglia, né, que vai proteger o nosso cérebro de agressão, tá? Quem toma mais prazol também tem mais casos de fratura, de quadril, por exemplo, mais casos de insuficiência renal crônica e de doença AVC, né, os derrames, tá? E se você for ver, pessoal, 70% das pessoas não precisam tomar os prazóis, tá? Um dos mecanismos que o prazol causa problema é a absorção diminuída da vitamina B12, tá? É um dos mecanismos que levam à demência nas pessoas que tomam os prazóis, tá? Vai causar uma má absorção de minerais, de vitaminas, de cálcio, magnésio, ferro, aminoácidos, levando também a uma deficiência proteica e de vitaminas, tá? Então, esse trabalho que mostrou aumento de risco de 21% de AVC, tá? Entre 240 mil adultos, entre eles alguns tomando os prazóis. Então, é muito importante você cortar o prazol, mas eu vou explicar como é que se faz isso, que não é de uma vez, tá? Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, tá? Teve mais casos de fratura de quadril que tomou prazol, mais problema de condição cardíaca por causa da deficiência de cálcio do organismo, um aumento da homocisteína, né, aquela proteína que se acumula no organismo, tá, quando você não tem a conversão dela em metionina, tá? Isso aí é o processo que o organismo tem, né, e que está associado à queda da vitamina B12, tá? Existe um aumento de alergias alimentares. Existe um aumento das infecções por salmonela, Clostridium difficile, que é uma bactéria que não tem tratamento adequado com antibióticos, e também do Campylobacter, tá? Existe um efeito rebote depois de descontinuados, então é importante você descontinuar o prazol da forma adequada, como eu vou falar daqui a pouco. Então, se você for usar por algum motivo os prazóis, use por no máximo 14 dias e no máximo 3 vezes ao ano, esse é o ideal, tá? Como é que você suspende o prazol se você está tomando há meses esse remédio? Não deve ser tirado de uma vez, tá? Você deve reduzir a dose aos poucos, você pode associar juntamente a essa redução de dose a ranitidina em baixas doses, né, de 150 mg, para poder ir suspendendo aos poucos o prazol, e vai substituir também pelas alternativas que nós vamos falar a seguir, tá? Quais seriam essas alternativas? Você pode usar zinco com carnosina, que é uma alternativa muito interessante para erradicar a bactéria H. pylori. Também tem um efeito anti-inflamatório e promove a cicatrização, tá? Zinco com carnosina. Você pode usar os probióticos, né, os lactobacilos do bem, né? Você pode usar o alginato, como eu falei, o Gaviscon no Brasil, né, que é aquele produto que você toma, que tem antiácido, tem magnésio, tem potássio e tem também o alginato, que é para bloquear a secreção do estômago não subir para o esôfago, tá? Alimentos fermentados como queijo nato dos japoneses ajudam também no tratamento. Melhorar os hábitos de vida significa emagrecer, significa fazer atividade física regular, significa tomar mais água, né? Significa alimentos mais saudáveis, comer mais vegetais, mais verduras, mais folhas, mais fibras, mais todo tipo de alimento natural, cortar o álcool e cortar o cigarro também, tá? Mais brotos, né? Comer alimentos mais ricos em brotos. E usar alimentos mais
Aliás, os remédios naturais mais recomendados é a betaína. O cloridade de betaína é um substituto do ácido clorídrico para pessoas que tiveram depressão do ácido clorídrico durante anos tomando os prazóis. O uso do aloe vera, o suco da aloe vera é muito interessante. Água com limão, o uso da clorela, da espirulina, o kefir, né, que é o alimento rico em lactobacilos, o chá da espinheira santa, o uso do magnésio na forma de treonato de malato, também é muito interessante, tá? Se você for obrigado a tomar prazóis durante algum período, tá? Se o seu médico não quer abrir mão do prazol, por exemplo, é necessário que você use uma série de substâncias para repor, tá, o que o prazol vai tirar do seu organismo. Tá? Então é importante você tomar probióticos, multivitamínicos, a vitamina B12, o ferro, o cálcio, o magnésio, tá? A N-acetilcisteína, a própria betaína que eu já falei, extrato de brócolis é interessante, o extrato de maçã também é interessante. Tá? Vamos mudar o assunto agora para constipação crônica, quando o intestino não funciona direito. Tá? O que é constipação crônica? Quando a pessoa não evacua pelo menos uma vez ao dia durante alguns meses, né? Então nós chamamos isso de constipação crônica, tá? E quais são os alimentos que você pode comer, as coisas que você pode fazer para evitar o intestino preso? Tomar 3 litros de água por dia, fazer exercícios físicos, comer farinha de linhaça, o azeite ajuda, as ameixas, o kiwi, 25 a 30 gramas de fibras alimentares por dia. Existe um remédio interessante que não sei se tem no Brasil, depois eu vou ter que verificar, que é a vitamina C efervescente com magnésio e cálcio. A vitamina C em altas doses com magnésio e cálcio, ele tem efeito laxativo sem ter os efeitos colaterais que tem normalmente esses laxantes comuns. Tá? O uso de fibras e prebióticos também ajuda bastante. Prebióticos são aquelas fibras que as bactérias do bem usam para se alimentar, que é a inulina, né, principalmente, tá? O fruto-oligosacarídeo, tá? E os probióticos são as bactérias do bem, tá? E o uso da cáscara sagrada também ajuda bastante na constipação crônica. A síndrome do intestino irritável é uma doença também que é muito comum, tá? É um tipo de síndrome diarreica, nas pessoas estressadas é muito frequente, tá? Nesse mundo moderno com muito estresse, muita exigência, muitas pessoas têm esse problema, e ela é caracterizada por dor abdominal crônica, distensão abdominal, diarreia alternada com constipação, tá? E está ligado ao estresse, ansiedade, depressão, sensibilidade a vários alimentos, né? São as intolerâncias alimentares, e flutuações de hormônios também, tá? A desbiose é a maior causa da síndrome do intestino irritável, né? Que é considerada uma doença sem causa definida, mas para quem conhece desbiose sabe que a desbiose é a grande causa. E a desbiose, como já foi falado em outras aulas, é o supercrescimento de bactérias do mal na região do intestino, tá? E o excesso de gases que essa superprodução de bactérias provoca, né? Quando as pessoas têm essa síndrome do intestino irritável, elas têm um metabolismo alterado da serotonina. A serotonina é uma substância muito importante no organismo, que é o derivado da triptamina, e ela é uma substância importante para modular o humor, tá? E ela, na falta dela, acontece muito mais casos de depressão, tá? E quem tem esse metabolismo da serotonina alterado tem alteração na percepção da dor, tá? Pessoas que têm síndrome do intestino irritável também têm uma função autonômica e do sistema nervoso central alteradas, né? Então existe uma alteração na comunicação entre o cérebro e o intestino, tá? Que é uma das causas da síndrome do intestino irritável, tá? Quais são os medicamentos que provocam? Os prazóis, nós já falamos, os usos de anti-inflamatórios e antibióticos principalmente, tá? O glúten também está associado a muitos casos de síndrome do intestino irritável. Quando você suspende o glúten, muitas pessoas melhoram. E também pessoas, mulheres que têm o estradiol baixo, tá? Que normalmente elas estão mais suscetíveis a síndrome do intestino irritável. O tratamento convencional da síndrome do intestino irritável é com antiespasmódicos, né, que são o famoso Buscopan e outros remédios parecidos, antigases como a dimeticona, né, o Luftal, a mesalazina, que é um anti-inflamatório derivado é um primo da aspirina, né? E a mesalazina é um anti-inflamatório muito utilizado para doenças inflamatórias intestinais também, como eu vou falar daqui a pouco. E as fibras, né, ajudam também, e o uso de antidepressivos é muito usado, né, como uma paroxetina e duloxetina.
Agora, em relação aos tratamentos alternativos, nós temos que investigar primeiro intolerância alimentar, então procure um médico da linha integrativa para fazer pesquisa de intolerâncias alimentares, para pesquisar essas intolerâncias das imunoglobulinas da classe G, classe A e classe E, tá? É importante você reduzir o estresse, fazer exercícios físicos regulares, fazer acupuntura para ajudar a controlar a dor e o estresse, e eliminar alimentos fermentáveis, que em muitos casos ajuda, tá? Existe uma classe de alimentos que chama fermentáveis, tá? Que são derivados, alimentos que produzem fruto-oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, né? E também polienóis, tá? Então eu não vou colocar essa lista desses alimentos aqui, que é uma coisa meio complicada, talvez eu faça uma aula no futuro só sobre os FODMAPs, tá? Mas em alguns casos eliminar esses alimentos fermentáveis que fermentam no intestino ajudam a tratar assim o intestino irritável. Para as pessoas que têm muita constipação, que têm síndrome do intestino irritável com constipação, aquele pó que eu já falei com vitamina C tamponada e com magnésio e potássio ajuda, né, no tratamento da constipação. Óleo de hortelã com pimenta, perdão, não hortelã com pimenta, hortelã-pimenta, aquele tipo de hortelã que chama hortelã-pimenta, tá? Esse óleo de hortelã-pimenta com algarávia, né, tem efeito antiespasmódico, tirador. O uso de lactobacilos com bifidobactéria, Saccharomyces cerevisiae é um tipo de fungo probiótico, tá? E também o Lactobacillus plantarum. O uso da alcachofra ajuda bastante também. E a melatonina também diminui a dor, a distensão abdominal e melhora a letargia que essas pessoas têm, tá? Isso está ligado ao efeito que a melatonina tem contra uma substância inflamatória que é o fator de necrose tumoral alfa, tá? Você pode usar também as ervas adaptógenas, tá? Que a gente usa muito para fadiga adrenal, que é o ashwagandha, a rhodiola, a rósea, né? E o cordyceps, tá? Passamos agora para o assunto das síndromes inflamatórias intestinais, que são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Eu mesmo sou um portador de doença de Crohn que melhorou 95% depois que eu parei o glúten, tá? Então essas doenças inflamatórias intestinais, elas provocam inflamações em várias partes do intestino, e essas inflamações são mediadas por reações autoimunes, né? São doenças que o próprio organismo agride o organismo, né? E podem levar, em alguns casos mais graves, a câncer. A doença de Crohn, então, são duas doenças inflamatórias intestinais, a Crohn e a colite ulcerativa. Vamos falar um pouquinho sobre o Crohn. É uma inflamação autoimune agressiva do íleo, né, que é a parte final do intestino delgado, e do intestino grosso, que dá dor acentuada e diarreia. Então, a pessoa que tem Crohn normalmente tem diarreia, muitas vezes com muco, com sangue ou com pus. Tem ulcerações que podem abrir na bexiga, na vagina em casos graves, né? Ou seja, o intestino pode inflamar tanto que ele se abre em outros órgãos, tá? Causa essas ulcerações que provocam fístulas, são comunicações anormais que entre o intestino e outros órgãos, que pode acontecer com a bexiga, em mulheres na vagina, né? E pessoas podem ter também inflamações em olhos e em juntas, tá? E a doença de Crohn leva a uma dor abdominal acentuada e diarreia com muco e sangue, tá? Então, outros sintomas podem ser fraqueza, febre baixa, perda de peso, né, baixo apetite, anemia, deficiência de ferro, deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico. Já a colite ulcerativa é muito parecida com o Crohn, só que a inflamação acomete só o intestino grosso, não pega o íleo, e a inflamação é menor do que no Crohn normalmente, não atinge toda a profundidade da parede, como acontece no Crohn, e a colite ulcerativa tem uns sintomas muito parecidos com a doença de Crohn, tá? Por isso que eles são agrupados nesse grupo de doenças inflamatórias intestinais, tá? Só que no caso da colite ulcerativa não forma úlceras nem fístulas. Os tratamentos convencionais das síndromes inflamatórias intestinais são com a mesalazina, que é aquele anti-inflamatório que eu falei, que é parentado da aspirina, os corticóides com a prednisona, né? Os imunossupressores são drogas muito pesadas, muitas vezes colaterais, como o metotrexate, a azatioprina e a ciclosporina, né? E tem uma classe de medicamentos mais nova, que é extremamente cara, que são os anticorpos contra o fator de necrose tumoral alfa, que tem várias drogas aí no mercado, mas são extremamente caras, né? Que é o infliximab, adalimumab, certolizumab e o golimumab, tá?
Os tratamentos alternativos das síndromes inflamatórias intestinais é naltrexona de baixas doses. Isso aqui é uma coisa que eu vou fazer aula sobre isso. Eu acho que eu vou até falar desse assunto a semana que vem, que a aula da semana que vem vai ser sobre inflamações. Então eu acho que eu vou abordar a naltrexona nessa aula. Tá? A naltrexona é um medicamento que foi desenvolvido para combater pessoas que que são viciadas, né, em narcóticos, né, mas usado em baixas doses tem uma série de efeitos interessantes contra doenças autoimunes, tá? Você deve fazer também uma dieta de eliminação. O que é isso? A pessoa começa a comer uma dieta elementar, ou seja, com pouquíssimas coisas na alimentação. Aí nos Estados Unidos tem uma dieta dessas que usa carne orgânica espelta, que é um tipo de trigo vermelho, tá? É um trigo não industrial, não processado. Manteiga e chá orgânico. Então as pessoas começam a comer isso daí e vai readicionando aos poucos outros alimentos até verificar quais são os alimentos que provocam mais sintomas, tá? Para poder ver que tipo de alimentos a pessoa deve retirar da alimentação. Deve corrigir deficiências de vitaminas, como a vitamina D, a vitamina K, ácido fólico, né? Na melhor forma de administrar esse ácido fólico é na forma ativa, que é o 5-metil-tetrahidrofolato, tá? Que é a forma ativa do ácido fólico. O uso do ferro, da vitamina B6, B12, o caroteno e proteínas. Então tem que tomar uma série de vitaminas aí para corrigir as deficiências que dão no Crohn e na colite ulcerativa. O uso de antioxidantes são importantes, como a vitamina C e a vitamina E, e também os probióticos. Vê que para todas as doenças que nós estamos falando aqui hoje, o probiótico entra, tá? E as vitaminas entram também, tá? Além disso, você pode usar curcumina, que é um excelente anti-inflamatório, modulador do sistema imune, né? Curcumina é um excelente alimento, né? Ajuda em várias doenças. É o derivado do açafrão da terra, né? Ou açafrão da Índia. A boswellia serrata, que é um fitoterápico que tem uns ácidos concentrados dessa boswellia, que é o acba, que tem um efeito muito bom, anti-inflamatório, tão bom quanto a mesalazina. O uso da aloe vera, do ômega 3, o uso da glutamina junto com o butirato. A glutamina é um aminoácido não essencial, que é muito abundante no nosso organismo, mas que é a principal fonte de energia dos enterócitos, que é aquelas células que revestem o nosso intestino, tá? A glutamina é interessante nesse caso, junto com o butirato, que é o ácido butírico, né? Que é um ácido graxo de cadeia curta, que é uma comida de bactérias do bem, tá? Então você pode usar glutamina e butirato junto com os probióticos. A própria melatonina, como eu já falei, né, para outras doenças, também pode usar para síndrome inflamatória intestinal. E o uso do DEA, DHEA, né, a dehidroepiandrosterona, tá? Que é um hormônio, né, que é precursor de vários outros hormônios e que tem efeito imunomodulador e ajuda no tratamento da síndrome inflamatória intestinal. Para quem tem gases e flatulência. Gases e flatulências normalmente está muito presente quem tem síndrome intestinal inflamatório, né, síndrome do intestino irritável. Para quem tem esse Crohn, que tem colite ulcerativa. Então, mas vamos falar um pouquinho só sobre isso, porque muitas pessoas têm gases e flatulências e não têm o diagnóstico de outra doença, tá? Como é que acontecem os gases, tá? Vou explicar um pouquinho sobre isso. Os alimentos ingeridos, eles são fermentados no intestino grosso quando você não consegue digerir eles todos, né? Quando você não digere completamente os alimentos, eles são fermentados no intestino grosso pela flora intestinal, pela microbiota. Quando a fermentação é muito grande, excessiva, geram-se gases, desconforto e o famoso PUM, a flatulência, né? A fermentação excessiva pode ser provocada pela digestão incompleta dos alimentos, né? Como eu falei, e essa digestão incompleta pode ser provocada pela disbiose, né? Então, como é que acontece isso de você não conseguir digerir o alimento todo? Quando você come demais numa refeição e quando você tem intolerância a determinados alimentos que você ingeriu, tá? E tem alguns alimentos que têm maior suscetibilidade à fermentação, tá? Eu vou falar desses alimentos daqui a pouco, tá? As causas de gases e flatulência, deve comer demais em cada refeição, não mastigar adequadamente o alimento, tá? Ter essas doenças inflamatórias intestinais, como eu já falei, a síndrome do intestino irritável, ter disbiose e intolerâncias alimentares. Vários alimentos provocam gases e flatulência, como derivados do leite, por causa da lactose que não é bem digerida, né? Pela maioria dos adultos, por deficiência da enzima lactase. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Alguns alimentos como a cebola, rabanete, repolho, né? O aipo, cenouras, couve de bruxelas e couve-flor, tá? Açúcares de algumas frutas, como ameixas, passas, bananas, maçãs, damasco, suco de uva, suco de ameixa, suco de maçã. Algumas fibras alimentares também podem provocar flatulência.
Bebidas carbonadas, como os refrigerantes, também provocam. E adoçantes artificiais, como o sorbitol, o manitol, o xilitol. Então, corte o refrigerante, corte os adoçantes artificiais e corte o suco de frutas, tá? E esses outros alimentos aqui, como rabanete, repolho, cebola, alho, cenoura, tem que ver cada caso, né? Tem casos que tem com esses alimentos e tem casos que não tem, tá? Então, esses alimentos são saudáveis, são importantes, então você não deve simplesmente suspender porque você tem flatulência, tá? O tratamento das gases e flatulência são evitar esses alimentos agressores que eu já falei, né? É importante, se você não sabe direito que alimento provoca gases, faz um diário alimentar que se anota o que você comeu, né? E que sintomas e sinais que se apresentou durante esse dia, tá? Aí é importante você descobrir quais são esses alimentos que te causam mal, tá? Tratar a doença de base, quando você tem a intestino irritável, ou doença de Crohn, ou a colite ulcerativa, né? Tem que tratar essa doença. Cortar o glúten, cortar o leite, cortar a soja não fermentada da alimentação, o uso de probióticos, tá? O açafrão, né? A curcumina que nós falamos, a canela. Você pode fazer chá de canela, chá de gengibre, erva doce, sálvia, chá de camomila, tudo isso ajuda na flatulência. O uso da hortelã-pimenta, o dente de leão e o vinagre de maçã também ajudam, tá? Quais são os tratamentos gerais para a digestão ruim? Se você tem uma digestão ruim, pesada, você come um alimento, não consegue, parece que a comida te acompanha o dia inteiro, ela não sai do seu corpo, você pode usar enzimas digestivas para melhorar isso daí, pancreatina ou ácido cólico, é derivado do extrato da bile de boi. Você pode usar o alcachofra, que é muito interessante, que é barato, fácil de achar e que tem muito bom efeito. A alcachofra tem efeito antioxidante, hepatoprotetor, melhora a bile, controla a gordura do organismo, diminui as gorduras do organismo. E os flavonoides também ajudam bastante, né? E os ácidos cafeolínicos, esses flavonoides e ácidos cafeolínicos são presentes na alcachofra, tá? Por isso que ela tem esse efeito bom. E a melhora da digestão e do fluxo de bile que provoca a alcachofra, né? Então é muito interessante a alcachofra por essas propriedades que eu falei, né? Melhora da digestão, melhora do fluxo de bile, e essas propriedades antioxidantes, hepatoprotetoras e de controle dos colesterol, tá? Existe um alimento chamado rabanete preto, que é comum no leste europeu, que é para tratamento de distúrbios digestivos, tá? Então, você pode comprar isso na forma de extrato, que ajuda também na digestão ruim, tá? Porque esse rabanete preto, ele melhora o fluxo de sucos digestivos e é rico em fibras e vitaminas, tá? Então, pessoal, essa aula foi muito longa, estou até com a boca seca e a garganta doendo um pouco. Mas as minhas dicas finais: nunca se automedique e procure médico na linha integrativa. Olhe lá no meu site os médicos que trabalham com medicina integrativa no Brasil inteiro, tá bom? Então eu vou abrir para perguntas, pessoal. Vou entrar aqui, vocês podem fazer as perguntas agora, tá? Eu vou dar um reload na página aqui para ver se tem perguntas novas aqui, tá? Então, pessoal, essa aula foi muito extensa, tá? Normalmente eu não gosto de dar uma aula que passe dos 40 minutos, mas é um assunto muito extenso também. Se você tiver depois interesse que eu fale mais profundidade em algum desses assuntos que eu falei hoje, a gente pode fazer uma outra live futuramente sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ver as perguntas aqui. Meu computador hoje está um pouco lento, eu não sei porquê. Está um pouco travado aqui, pessoal. Acho que não sei se eu vou conseguir ver as perguntas hoje. Parece que está destravando aqui. Espera aí. Então, se você tem perguntas a fazer, faça nesse momento, tá? Vamos responder as perguntas agora aqui. Ivete, obrigado pelo comentário, viu? Obrigado por ter achado minha aula maravilhosa. Eu tento melhorar a cada dia, viu? Muito obrigado pelo comentário. Deus te abençoe também, Ivete. A Célia está perguntando aqui, talvez precise de receita para algumas prescrições que ele citou. Com certeza, Célia, aqui na intenção não é ninguém se automedicar, viu? A intenção é orientar vocês, tá? As coisas que são fitoterápicos, são suplementos, você pode estar comprando sem receita, mas é importante que você passe em consulta médica, tá? Não faça da sua cabeça, porque
Isso aqui tem a finalidade de informar vocês, não se vocês automedicarem, tá? A Ivete está comentando aqui, legal, doutor, estou fazendo isso agora, estou sentindo mal com leite e glúten. Para o leite e o glúten, Ivete, que você vai ver que você vai sentir muito bem, tá? Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta? Por favor, podem fazer agora, tá? Eu vou esperar mais 1 minuto ou 2. Se tiver perguntas, eu vou responder, tá? Pessoal, parece que hoje vocês estão com poucas perguntas, né? Não sei se eu inibi alguém pedindo só para perguntar no final, mas por favor, sintam-se à vontade para fazer a pergunta agora, tá? Porque já tem quase 1 hora de transmissão, eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, tá? Então vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam escrevendo por escrito na timeline do vídeo que eu respondo depois, tá bom? Pessoal, novamente, eu vou escrever de novo aqui o link, tá? Para vocês verem no canal do YouTube, tá? No canal do YouTube vocês têm mais uma opção para assistir as minhas lives, tá? Então entre nesse link aí, alain.med.br/canal, tá? Pessoas que têm, por exemplo, aplicativo do YouTube na TV inteligente, na Smart TV, né? Ou tem console de videogame em casa, tem aplicativo para entrar no YouTube, ou ainda tem o Apple TV, ou até o Chromecast, pode estar acessando o meu canal, né, pelo YouTube e estar assistindo as palestras por lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você ter assistido essa live. Quem assistiu ao vivo, muito obrigado pela presença ao vivo. E agradeço também as pessoas que vão assistir depois, tá bom? Essa live também vai ser jogada depois no YouTube, tá bom? Desejo a vocês um excelente resto de domingo, uma excelente semana pela frente e vamos nos falando durante a semana. Um grande abraço para vocês, tá?